Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma viagem fascinante pelo nosso canal. Já imaginaram uma cidade inteira com suas histórias e segredos simplesmente desaparecer do mapa, engolida pelas areias do tempo? E se eu dissesse que, séculos depois, o deserto decidiu devolver o que tomou? Hoje vamos explorar a incrível história da cidade perdida que ressurgiu das dunas. Um conto que parece saído de um filme de aventura, mas que é totalmente real. Preparem-se para desvendar os mistérios de Ubar, a lendária Atlântida das Areias. A história começa com antigas lendas árabes, contos passados de geração em geração sobre uma cidade magnífica, um oásis de riqueza e poder em meio ao vasto e implacável deserto. Essa cidade era conhecida por muitos nomes: Irão dos Pilares, o Abar, ou mais comumente Ubar, segundo os contos do livro As Mil e Uma Noites, e até mesmo referências no Alcorão. Ubar era uma cidade de uma beleza indescritível, com torres altas que alcançavam os céus e palácios que brilhavam sob o sol do deserto. Era um centro comercial vital, um ponto de encontro para caravanas que transportavam uma das mercadorias mais preciosas do mundo antigo, o olíbano. O olíbano, uma resina aromática extraída de árvores que só cresciam naquela região, era mais valioso que ouro. Usado em cerimônias religiosas, como perfume e para fins medicinais por egípcios, romanos e gregos, seu comércio transformou o bar em um paraíso de opulência. Imagine ruas movimentadas, mercadores de terras distantes trocando especiarias, tecidos e joias. Uma cidade vibrante, pulsando com vida e riqueza. Mas, como diz a lenda, tanto poder e prosperidade levaram os habitantes de Ubar à arrogância e à decadência. Eles se afastaram dos bons costumes e, como castigo divino, a cidade foi condenada. Uma tempestade de areia sem precedentes, ou talvez um grande cataclismo engole Ubar por completo, fazendo-a desaparecer sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. Por séculos, o bar foi considerado apenas um mito. A Atlântida das Areias, muitos exploradores e caçadores de tesouros sonharam em encontrá-la, atraídos pelas promessas de riquezas incontáveis escondidas sob as dunas. Mas o deserto de Rub al-Khali, conhecido como o Quarteirão Vazio, um dos maiores e mais inóspitos desertos de areia do mundo, guardava bem seus segredos. As vastas extensões de areia movediça tornavam qualquer expedição extremamente perigosa e, na maioria das vezes, inútil. A cidade parecia destinada a permanecer uma lenda para sempre. Tudo mudou na década de 1980, com a chegada de uma nova ferramenta que revolucionaria a arqueologia, a tecnologia de satélites. Um cineasta e arqueólogo amador chamado Nicholas Klepp ficou obcecado pela lenda de Ubar. Ele não era um aventureiro típico. Sua arma não era um mapa antigo, mas sim a tecnologia de ponta. Klepp acreditava que, se o bar realmente existiu, ela deveria estar localizada ao longo das antigas rotas de caravanas que cruzavam o deserto. Essas rotas, mesmo depois de séculos de desuso e cobertas pela areia, poderiam ter deixado marcas sutis na paisagem, invisíveis a olho nu, mas talvez detectáveis do espaço. A ideia era ousada. Klepp e sua equipe entraram em contato com cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Eles solicitaram o uso de um radar especial a bordo do ônibus espacial Challenger. Esse radar tinha a capacidade única de ver através da areia seca do deserto, revelando características geológicas subterrâneas, como antigos leitos de rios e, quem sabe, trilhas de caravanas. A aposta deu certo! As imagens de radar revelaram uma rede de linhas tênues convergindo para um ponto específico no deserto de Omã. Eram as cicatrizes, deixadas por milhares de camelos e comerciantes ao longo dos séculos, compactando o solo e criando trilhas que sobreviveram sob as dunas. Seguindo essas estradas fantasmas, a equipe de Klepp, que incluía o renomado explorador britânico Sir Ranulph Fiennes, organizou uma expedição terrestre em 1991. A jornada foi árdua. Eles enfrentaram tempestades de areia,
calor extremo e a vastidão desoladora do quarteirão vazio. Mas a tecnologia os guiou. O ponto de convergência das rotas levou-os a um local chamado X, um antigo poço de água que ainda era usado por beduínos locais. À primeira vista, não havia muito ali além de ruínas modestas de um forte. Mas eles sabiam que estavam no lugar certo. As escavações começaram, e o que eles encontraram foi de tirar o fôlego. Camada por camada, a areia revelou os restos de uma grande fortaleza octogonal com altas torres em cada canto, exatamente como as lendas descreviam iram dos pilares. Eles desenterraram cerâmicas e artefatos provenientes de Roma, Grécia e Pérsia, confirmando que aquele era, de fato, um importante centro comercial cosmopolita. A arquitetura, a localização estratégica e a riqueza dos achados não deixavam dúvidas. Eles haviam encontrado a cidade perdida de Ubar, mas a descoberta mais surpreendente ainda estava por vir. Os arqueólogos perceberam algo estranho na estrutura da fortaleza. Grande parte dela havia desabado, não para fora, como se fosse destruída por um inimigo, mas para dentro. A investigação geológica revelou a verdade por trás do castigo divino da lenda. O bar foi construída sobre uma enorme caverna de calcário. O poço de água que sustentou a cidade por séculos também foi sua ruína. Com o tempo, a retirada excessiva de água subterrânea enfraqueceu a cúpula da caverna. Em um dia fatídico por volta do ano 300 a 500 depois de Cristo, o chão cedeu. A terra se abriu e grande parte da cidade, com seus imponentes muros e torres, desabou em um sumidouro gigante. O deserto, então, fez o resto, cobrindo lentamente as ruínas com um manto de areia e silêncio. A lenda, afinal, tinha um fundo de verdade. Não foi uma tempestade de areia sobrenatural que destruiu o bar, mas um desastre geológico. A história da arrogância dos seus habitantes pode ter sido uma forma de explicar um evento catastrófico, que para as pessoas da época só poderia ser obra de uma força superior. O desaparecimento súbito e dramático da cidade alimentou a lenda que perdurou por mais de 1500 anos. Hoje, o sítio arqueológico de X, ou Bar, é um patrimônio mundial da Unesco, parte da terra do Líbano. Os visitantes podem caminhar entre as ruínas que foram arrancadas das garras do deserto e imaginar a glória de uma civilização que prosperou contra todas as probabilidades. A história de Ubar é um lembrete poderoso de como as lendas podem conter sementes de verdade e de como a tecnologia pode nos ajudar a reescrever a história. É uma prova de que, mesmo nos lugares mais remotos e inóspitos do nosso planeta, ainda existem segredos incríveis esperando para serem descobertos. A saga de Ubar nos ensina que o passado nunca está verdadeiramente perdido. Ele apenas dorme, esperando pacientemente sob a terra ou a areia, até que a curiosidade humana, aliada à inovação, venha despertá-lo, de um mito contado ao redor de fogueiras a uma descoberta arqueológica validada pela NASA. A jornada para encontrar a Atlântida das Areias é uma das maiores aventuras do nosso tempo, uma história que conecta o antigo e o moderno, a lenda e a ciência. E aí, o que acharam dessa história incrível? É fascinante pensar em quantas outras cidades e segredos podem estar escondidos sob nossos pés, esperando o momento certo para ressurgir. O mundo ainda está cheio de mistérios. Se você gostou dessa jornada ao coração do deserto, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que amam uma boa aventura e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima exploração.